Olá! Hoje nós vamos falar do livro de Esther. Esther, a Bíblia tem 2 livros com o nome de mulher, Ruth e Esther. Esther é uma história que se passa no pós-exílio. O imperador Ciro, lá na Pérsia, ele deu a ordem para que todos os judeus que quisessem, que eles pudessem retornar a Jerusalém. Quem quiser pode voltar, pode ir para sua terra. E aí muitos judeus retornaram. Retornaram com Zorobabel, retornaram com Esdras, retornaram com Neemias. Mas muitos judeus preferiram ficar. E eles ficaram morando lá na Pérsia. E a história de Esther se passa no meio desse povo que ficou lá na Pérsia. Muitos judeus. Antes do exílio, os judeus, eles trabalhavam mais na área da agricultura, da pecuária. Mas agora, pós-exílio, eles aprenderam a arte do comércio, né? Aprenderam a ganhar dinheiro. E aí eles não quiseram retornar para Jerusalém. Eles tinham seus negócios na Pérsia, né? Muitos deles. E a história da Esther é uma história que mostra como Deus, ele tem o controle da história. Ele não perde o controle da história. Deus está presente em toda a história. E essa história aqui, ela registra algo sobre a tribulação que os judeus sofreram lá na Pérsia. Havia um homem chamado Amã, e Amã era, tipo assim, o segundo homem depois do rei. E esse Amã, quando ele passava na rua, todo mundo se curvava diante dele. Menos uma pessoa, o Mordecai. Em outras traduções, Mardoqueu. O Mardoqueu não se curvava diante dele, porque judeu só se curva diante de Deus. Aí o Amã ficou furioso. Vou matar esse cara. Aí falou assim, de que família que ele é? Ele é judeu. É judeu? Então não vou matar só ele. Eu vou mandar matar a raça toda. É a primeira vez que a gente encontra assim na história esse sentimento antissemita. Ódio aos judeus. Então, por causa de o Amã, ele passa a odiar a raça. E aí ele faz toda uma trama para que os judeus sejam exterminados. E ele chega no rei e fala para o rei, vamos fazer uma lei para que esse povo que não obedece às nossas leis, esse povo que está entre nós e que tem característica rebelde, que eles sejam todos destruídos. E o rei consente, assina a lei. E a lei dizia assim, que eles, os judeus, não poderiam revidar. Ou simplesmente tinham que esperar a morte chegar quietos e calados. Olha o absurdo. E aí o Mardoqueu ficou sabendo disso. E nessa altura do campeonato, a Esther, que era uma moça linda, tinha sido escolhida para ser a nova rainha. O rei tinha feito lá, fizeram uma seleção de moças para ver quem seria a próxima rainha. E no meio de todas aquelas mulheres, o rei amou a Esther. Diz a Bíblia que ela era muito bonita. E a Esther era a rainha. Mas a Esther, ela não podia entrar e sair a hora que ela quisesse da presença do rei. O rei tinha que chamar ela. Se ela entrasse na presença do rei sem o rei chamar, ela poderia ser morta. Então o Mardoqueu chega para ela e diz assim, Esther, você sabe o que está acontecendo? O nosso povo vai ser exterminado. Você entra na presença do rei e peça por nós. Porque, será que não foi para isso que Deus te colocou nesse lugar? Agora tem uma coisa, se você não se levantar para nos ajudar, Deus vai levantar a ajuda de outro lugar. Mas saiba
que de repente você está nesse lugar porque Deus te colocou aí, porque Ele já sabia o que ia acontecer. Porque o nosso Deus, gente, Ele está no futuro. Ele sabe o que vai acontecer. E o plano de Deus, ele começa a se desenrolar com o seu povo, porque Ele tem planos. E aí a Esther, ela fala, então, jejuem por mim. Eu vou jejuar aqui com as minhas moças, né, as minhas acompanhantes, e vocês jejuem aí, e eu vou entrar na presença do rei. E se eu morrer, morri, mas vou fazer a minha parte. E aí então, depois de alguns dias, a Esther passa lá no pátio, e o rei lá do trono olha e vê a Esther passando. E aí ele estende o cetro numa atitude de misericórdia. E ele diz para ela, se aproxima. E a Esther vem e ele diz assim para ela, olha, até metade do reino eu darei para você. O que você quer? Ela falou assim, eu quero que você venha participar de uma refeição comigo e traga com você o Amã. Aí ele fala, só isso? Ah, então tá bom. Aí o Amã tá entrando e aí o rei fala, olha, a rainha Esther quer que a gente vá fazer uma refeição com ela. O Amã, ele se acha, né? Ele fala, nossa, eu realmente estou mesmo assim me tornando grande nesse império. Porque a rainha está me convidando para uma refeição. E aí ele chega na casa dele, conta para a mulher dele, olha, eu vou comer com a rainha, com o rei, né? Eu estou ficando grande nesse império. E ele tem muito ódio do Mardoqueu, que ele tinha mandado fazer uma forca para que o Mardoqueu fosse enforcado ali. Já estava tudo tramado, a forca já estava pronta, estava tudo certo. E nessa noite o rei teve uma insônia, e aí o rei falou assim, leiam aí as crônicas para mim. Crônicas, tem alguém lá no império que anota tudo, né? O que acontece no império. E aí foi lido naquela noite que Mardoqueu avisou a guarda de que havia uma conspiração para matar o rei. E aí foi verificado e realmente havia essa conspiração e os conspiradores foram mortos. Aí o rei falou assim, alguma coisa foi feita a esse Mardoqueu? Aí falaram, não, até hoje não foi reconhecido esse feito. Aí o rei falou assim, o rei levantou e falou assim, tem alguém aí no pátio? E nessa hora o Amã vinha entrando. Aí falaram assim, o Amã está chegando, chama ele aqui. Aí o Amã chega na presença do rei e o rei fala assim, Amã, me diz uma coisa, o que eu devo fazer com aquele homem a quem eu quero agradar? Aí o Amã pensa, só pode ser eu. Aí eu acho que o senhor deve fazer o seguinte, pega esse homem, manda ele sentar no seu cavalo, coloque vestes reais nele e mande alguém do lado do cavalo falar, assim se fará ao homem de quem o rei se agrada. Aí o rei falou assim, então Amã, você vai do lado do cavalo e o Mardoqueu vai sentado no cavalo, porque um dia ele salvou a minha vida. Não, você imagina, né, como ficou o Amã. E aí ele foi. O Mardoqueu subiu no cavalo, colocou vestes reais, e o Amã foi rua por rua da Pérsia, da cidade de Suzã, gritando, assim se fará o homem a quem o rei deseja honrar. E quando terminou aquele dia, ele foi para casa injuriado, falou para a mulher dele, olha o que me aconteceu. Aí a mulher dele falou assim, parece que a mulher dele era meio feiticeira. Sei não, viu? Mas acho que as coisas estão virando contra você. E aí chamaram, estão chamando você lá para a refeição com a rainha. E aí foram lá comer tudo, aí a rainha falou assim, o rei falou assim para a rainha, nós já comemos, tal, o que você quer, Esther? Até metade do reino eu dou para você.
Aí ela falou assim, eu quero que vocês venham amanhã de novo. Ela não teve coragem de falar na primeira vez. No segundo dia, eles estão lá comendo com ela. Acabou a refeição, o rei perguntou de novo, Esther, o que é que você quer? Até metade do reino eu dou para você. Já pensou, gente? Metade do reino? Aí ela falou assim, eu quero a vida do meu povo. Aí o rei fala, povo? Quem é o seu povo? Ela fala, são os judeus, que o Amã quer exterminar. Aí o Amã entra em pânico. E o rei, ele sai para a sacada para pensar o que está acontecendo, né? Porque até então ele não sabia que a sua mulher era judia. E ele decretou a própria morte dela. Então ele sai para a sacada para pensar tudo isso. E o Amã percebe que ele está numa fria. E aí ela deve estar deitada num divã, algo assim. E ele se inclina sobre ela e diz assim, por favor, Esther, Rainha Esther, me salva, por favor. Só que ele debruça sobre ela. E nisso o rei volta e vê o Amã debruçado sobre a mulher dele. Aí ele fala assim, mas você quer pegar a minha mulher dentro dos meus aposentos? Mas você é muito cara de pau. Peguem ele. Aí algum guarda fala assim, ele fez uma forca pro Mardoqueu. Sempre tem alguém que entrega, né? Aí o rei fala, enforca ele lá. Aí ele foi enforcado na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. E aí a rainha Esther fala, como é que vai ficar a vida do meu povo? Revoga a lei. O rei fala, não posso revogar. Tudo que o rei assina tem que seguir adiante. Aí ele falou, mas eu posso fazer outra lei. E nessa outra lei eu vou escrever que os judeus eles poderão revidar. E foi assim que aconteceu. Naquele dia previsto, saíram lá os soldados, né, para matar os judeus, mas os judeus revidaram. E a história conta que muitos dos que foram lá para matar os judeus foram mortos e nenhum judeu morreu. Então Deus estava guardando o seu povo, mesmo lá na Pérsia, mesmo que eles não tenham voltado, era o povo de Deus. E o Senhor estava guardando, o Senhor estava com eles. O Senhor está com o seu povo onde ele estiver. A partir dessa vitória foi estabelecida uma nova festa em Israel, que era a festa das sortes. É a festa que eles lembravam que o Senhor era a sorte deles. O Senhor foi a saída, foi o Senhor que nos deu um grande livramento. Foi o Senhor que nos abençoou. Os judeus ficaram aliviados, agradecidos e começaram a comemorar esse livramento miraculoso. Era a festa de Purim. Esse é o nome da festa. Comemorando o livramento que Deus deu. Toda festa em Israel, ela é memorial. Toda festa é para lembrar alguma coisa que Deus fez. E até hoje eles comemoram a festa de Purim, lembrando desse grande livramento que Deus deu. Olha que interessante, o livro de Esther não tem o nome Deus, não tem. Mas você vê Deus agindo o tempo todo. Você vê Deus trabalhando o tempo todo. É Deus preparando Esther para ser rainha. É Deus preparando Mardoqueu para ouvir a lei que está acontecendo. É Ele livrando o rei de uma morte através de conspiradores. É o Senhor dando livramento quando os inimigos vêm para matar o seu povo. O inimigo é um número maior, mas quem está com Deus está com a maioria. É um livro maravilhoso. Eu aconselho que você leia essa história. Por hoje é só. Se você gostou, compartilhe e até o nosso próximo encontro.